Um ouvinte ligou bravo e falou, o senhor fica defendendo essa multa, que essa multa de 2% é ridícula, é irrisória, que ninguém mais paga condomínio, que aumentou o condomínio, vão sucatear o condomínio, não existe mais fundo de reserva. Mas eu vejo uma coisa, eu não estou conseguindo nem pagar o meu condomínio. Eu falei, pois é, o senhor devia se preocupar em pagar o seu condomínio. Eu não ia falar para ele no ar, para 30 minutos, o senhor vende o seu apartamento que o senhor não tem condição de pagar esse condomínio. Porque a preocupação é ter que atacar a causa, não o efeito. Se o condomínio é R$1.000, ele não tem condição de pagar, ele tem que pagar 300. Porque, claro, que o problema é a casa, ele não tinha dinheiro para pagar o condomínio de 1.000, ou de 800, ou de 600, sei lá. Esse era o grande problema. Então, a questão foi polêmica, eu sustentava, qual era a minha tese do artigo 337? A minha tese é do ato jurídico perfeito. Eu entendi o seguinte, se a convenção de condomínio é um ato negocial, e sendo um ato negocial, entre pessoas maiores e capazes, não diz respeito à ordem pública. Eu sustentava a tese que não era norma cogente nem ordem pública. Condomínio não é casamento que interessa ao Estado preservar, condomínio não é alocação que tem problema social. Tanto que condomínio não é ordem pública, eu posso alterar a convenção com 2/3. Onde é que está a ordem pública? É um ato muito negocial. Eu sustentei essa tese do ato jurídico perfeito, dizendo assim, não, tudo bem, 2% a partir de agora. Não pode retroagir, porque vai criar uma insegurança do negócio jurídico. É um ato negocial, ato jurídico perfeito. Então, a partir de agora, os novos condomínios, 2%, o que passou 20%. Muito bem. A minha tese impressionou o Tribunal de Alçada de São Paulo, o extinto Tribunal de Alçada, e eu dividi o Tribunal de Alçada. Estou dizendo em primeira pessoa porque aconteceu exatamente isso, os acordos todos citavam a minha tese. Com vários elevadores de prédio, tinha lá meu artigo desse problema do ato perfeito. Então, 11 câmaras entendiam que eu tinha razão, que era 20% sim, que era ato jurídico perfeito. E 11 câmaras achavam que eu não tinha razão, que era ordem pública, obrigação continuada e que atingia todos os condomínios, senão não ia ter feito, porque são poucos os prédios novos a partir do conhecimento. Muito bem, a questão foi para o Superior Tribunal de Justiça e eu humildemente perdi a batalha. Eu não perdi a guerra, mas perdi. Já a tendência do Superior Tribunal de Justiça entende que é a obrigação continuar, que é a ordem pública, e que é 2%, vários acordos, inclusive eu cito aqui no meu código, no resto, a gente tem que colocar as posições. E o ministro Sidney, o Jorge Cartesini, num dos votos, o Carlos Alberto Ministro de Direito, entendeu que a obrigação é continuada e que atingiria assim, a todos os condomínios. Daqui a uns anos, com certeza, nós vamos ter uma súmula nesse sentido. Resultado, eu não estava errado, aumentou a inadimplência em 30%. Eu tenho esse gráfico aqui, eu faço do administrativo da inadimplência. No litoral, a inadimplência chega a 50%. Por um raciocínio muito simples, o sujeito só vai para lá no fim do ano. Então, ele não paga o ano todo, chega em dezembro, quanto é que eu tenho que pagar? Fazer negócio, e paga metade, quando eu preciso de dinheiro. E isso, a meu ver, isso chama-se enriquecimento sem causa. O que é enriquecimento sem causa? É aquilo que lapidarmente Orlando Gomes dizia, dá-se o enriquecimento sem causa. Quando é enriquecimento de alguém, o empobrecimento de outro, e sem justa causa e sem nexo causal. Porque o meu vizinho está se completando, ele usa a piscina, a quadra de tênis, e não paga a condomínio. Vai cobrar no judiciário, só que demora 10 anos para conseguir cobrar. E eu, trabalhando de sol a sol, amarelado, amarelo, de terno, de São Paulo, tendo que pagar o condomínio para ele que usa a quadra de tênis. E, infelizmente, existe uma crítica ao Código Civil, que o Código foi muito tímido nessa questão ou da exclusão do condomínio inadimplente ou faltoso, ou de aplicar reprimendas maiores. Eu contesto, porque, infelizmente, nós temos que alterar a Constituição da República. A Constituição diz que fica assegurado direito de propriedade. É direito individual. Se eu tomar uma atitude dessa, o senhor não vai usar a piscina, ele vai ao judiciário e vai conseguir uma tutela antecipada e vai dar uma liminar. Eu não posso usar a piscina. O senhor vai cobrar pelos meios próprios. O senhor não pode impedir, o senhor não vai impedir de usar a cadeira de praia, ou aquilo que o Silvio Vanós, aliás, eu discordo do Silvio Vanós, ele acha que eu estou errado no sentido do ponto, ele acha que tem que ser mais violento, porque somente a multa não intimida, que deveria sim partir para intimidação, negar o uso do elevador, dificultar. Infelizmente eu não posso fazer, porque não vai resistir a uma ação e com certeza a pessoa vai conseguir uma liminar com toda certeza. Então não é por aí. No Estado de Direito eu não posso fazer a justiça com as minhas próprias mãos. Eu não posso fazer isso, infelizmente. Não posso fazer isso. Vontade não nos falta, mas não posso fazer isso. E é realmente desagradável eu saber que um vizinho meu não paga, como eu conheço no litoral, pessoas que não alugam os apartamentos e não pagam. Quando não alugam,
e ficam 5, 6 anos sem pagar o condomínio, a dívida está superior ao valor do próprio bem. E aí vai lá, está pública, ninguém arremata, porque no mesmo prédio tem apartamento para vender pela metade do preço. Conheço o caso, que a dívida é 180 e tem apartamento no prédio vender por 100. Então, claro que ninguém vai arrematar por 180 se tem um prédio por 100. Então, o artigo 1331, nessa questão da alteração, então vamos, por questão de sistematização, pela minha experiência, o 1332 e 33 cuida da convenção e da especificação. Muito bem. Outra questão interessante que os advogados não percebem isso. O advogado que não milita nessa área, comete alguns cochilos, eu vou dizer qual é. Não, o prédio não tem convenção. Então vamos convocar uma assembleia, porque 2/3 para aprovar a convenção. Convocar a assembleia do que? O prédio não existe, convocar o quê? Não tem que convocar nada, tem que buscar assinatura de 2/3 para aprovar a convenção, considera-se aprovada a convenção, está por aí. Primeiro eu registro, depois sim, para eu poder alterar, eu convoco uma assembleia, porque aí vai ter assembleia. É aquela história, senhores que são advogados militares, a história da ação de emissão de posse e reintegração. Quantos advogados experientes entram com a ação errada? Entram na carestação. Entram com a ação de reintegração de posse. O cliente nunca teve posse, como é que ele vai pedir reintegração? Isso é questão de vernáculo, não é questão de lei. Se tu compra um apartamento e o vendedor se promete a devolver na data aprazada, como dizem os antigos portugueses, e ele não entrega. Eu não posso entrar lá dando tapa no jeito, tem que entrar, vamos entrar com uma ação de reintegração de posse. Carência de ação. É ação de emissão, mas o código não prevê. O código não prevê, mas você tem que ter imaginação para dizer. No lógico eu digo lá, ação de emissão, o código 39 previa a ação de emissão. É emissão na posse. É claro, eu vou me emitir na posse, não vou me reintegrar, eu não perdi coisa nenhuma, eu comprei por título, não vou estar com uma reivindicatória para discutir domínio, não estou discutindo domínio. Ele não me devolveu, ele não me entregou a posse, que eu nunca tive. Então, a ação de emissão. Transportando esse exemplo, a meu ver, de uma clareza solar para o condomínio, eu não importo, vamos convocar uma assembleia para aprovar a convenção. Que assembleia? Não existe o condomínio, eu preciso primeiro, é problema da existência, validade e eficácia. Não existe o rato ainda. Então, eu tenho que obter, considera-se aprovada a convenção por 2/3. E, evidentemente, que a especificação, para eu alterar a área, mudar de área comum para área privativa, porque tirar um canteiro, um jardim para fazer garagem, aí eu preciso ter unanimidade. Cuidado com isso, não basta 2/3, porque eu estou mexendo na fração ideal. Toda vez que eu vou querer mexer e alterar a fração ideal, eu tenho que ter unanimidade. Faltou 1%, não consigo. O regime tem que fechar. A propriedade tem que fechar 100%. Eu tenho 95%, não importa. Eu já vi muita gente segurar por causa de 1%, 2%. Isso é muito frequente. Uma deputada de São Paulo conseguiu anular a convenção, a mudança de um prédio em Avenida São Luís de residencial para comercial contra 17 condôminos. Ela segurou no Supremo, na época que o Supremo julgava as questões infraconstitucionais, antes do Supremo Tribunal de Justiça, com um voto. Esta mulher conseguiu segurar. Não quero que mude para comercial. Claro que ia valorizar o prédio da Avenida São Luís e continuou residencial com voto. Não, eu não quero, não. Manifestação de vontade do Supremo, não. A Convenção do Condomínio diz que para mudar a destinação do prédio, eu preciso unanimidade. Pela lei de 28 ainda, mas na convenção estava daquela maneira. E o código, hoje, nós vamos chegar lá, também fala que se exige... Aliás, eu critico, eu digo o seguinte, se para mudar a Constituição da República, eu posso mudar com 3/5, que é um negócio sério, mudar a Constituição do país, por que para uma simples regra de direito privado eu preciso de unanimidade, pô? Porque eu resino, eu não quero porque eu não quero. Espírito de emulação. Não quero porque eu não quero. Seria, a meu ver, até um abuso de direito. O abuso de direito já era previsto no Código de 16 e é previsto no artigo 188 do Código de 2000. Já era previsto no artigo 160 do Código de 16 e é previsto no artigo 180. Agora fica mais difícil, que eu tenho que falar do outro, do antigo e do atual, né? Do 188 do Código de 2002. Não constitui ato ilícito o exercício irregular, melhor dizendo, o exercício regular de um direito. Ao contrário do senso, constitui ato ilícito o exercício irregular de um direito. Então você tem que dar motivo. Eu não quero porque eu não quero. Não quero porque eu não quero. Esse tipo de comportamento é incompatível com o condomínio, não atrapalha.
Você não pode querer sozinho segurar aquele universo. E, infelizmente, isso acontece. Acontece com muita frequência. Bom, então, 1332, 1333, convenção e especificação de condomínio. Para alterar, eu preciso 2/3 a convenção, a especificação eu preciso 100%. 1334, e depois continua a convenção, 1335, os direitos dos condôminos. Os direitos dos condôminos. Nos direitos dos condôminos, são direitos condôminos. Eu não costumo ler em palestra, mas aqui eu, para não esquecer nenhum item, até um desrespeito aos senhores, prefiro falar olhando para os senhores. Usar, fruir livremente e dispor de suas unidades, usar das partes comuns conforme a sua destinação, votar nas deliberações da Assembleia e delas participar, vírgula, estando quite. Outra novidade do Código em relação à Lei de 64. A Lei de 64 era omissa. Você pode votar sendo inadimplente? Não pode votar. Aqui, na Lei de 64, ele podia participar, só que ele não podia votar. Então, constrangiu o condômino. Ele participava e depois não votava. Então, a Lei de 2002, o qual foi mais prático. Dizia o seguinte, votar nas deliberações e delas participar. Já pode ser impedido de participar da Assembleia. Por que não vai votar, não vai participar. Porque, senão, acontece aquilo que acontecia em 61%, ia lá para tumultuar. Eu não posso votar, mas ele tumultuava a Assembleia. Participei de vários prédios, eu já fui síndico, ainda continuo sendo de um, não consegui me livrar, me livrei dos dois, mas de um ainda está difícil sair dessa função, porque é só bônus, né? Não tem bônus nenhum. Eu costumo comparar o síndico que não recebe nada com a fiança, né? A fiança, como dizem os franceses, é um ato de amigo, né? Então você empobrece alegremente, porque geralmente você vai pagar essa conta. Pode demorar um pouquinho. É aquilo que os antigos falavam, crônica da morte anunciada. Demora, mas chega, você vai pagar essa conta. Então, alegremente, você vai pagar essa conta do fiador, ou da fiança, ou do aval, né? Votar nas deliberações da Assembleia e delas participar estando quite. Não pode participar. O senhor não pode participar, está devendo o condomínio, não vai participar. Então, o código já, de forma simplista e objetiva, não pode participar. Você vai com... Não adianta entrar com ação, porque não pode, ele está inadimplente. Que juiz vai dar uma tutela para você participar da... A gente tem que provar. O juiz não pode julgar contra a lei. O juiz falou, bom, o senhor não pode... O senhor está aqui, não vou dar liminar para o senhor. Até ele se vê de má fé, né? Porque está advogando contra o literal dispositivo da lei. Se você está devendo, não tem o que fazer. Cai na regra do artigo 17 do Código de Processo Civil. O advogado também é responsável por isso. Advogar contra a literal disposição de lei. Então, é o caso. Portanto, os direitos. Usar, fluir livremente, usar das partes conforme a sua destinação e contanto que não exclua a utilização. Usar, fluir e dispor livremente de suas unidades. Aqui a questão é tanto complexa. Usar, dispor, fluir livremente dispor de suas unidades. Às vezes, existem prédios antigos onde, num box de garagem, eu tenho uma metragem de X que eu colocava um automóvel, carro grande. Vamos dar o exemplo de um Cadillac antigo, um Oldsmobile. Quando eu era criança, aqueles carros grandes. Só que hoje, no lugar daquele Cadillac, eu coloco 2 Fiats. Eu tenho uma metragem de 40 metros. Posso ou não posso? A convenção diz que cada unidade você pode colocar um automóvel. Eis a questão. Só que eu tenho uma metragem de X. Eu posso colocar lá 15 motocicletas? Eu não posso colocar lá um armário, um sofá-cama. Isso eu não posso fazer, porque eu estou desviando a finalidade da garagem. Garagem aberta. Daqui a pouco eu vou chegar na garagem fechada com porta de correr, que eu acho que aí você pode fazer o que você quiser lá dentro. Só não pode plantar maconha, colocar explosivo, botijão de gás, pode explodir o pé. Mas como é esse uso? De que forma que eu posso dizer? Não, a convenção diz que eu só posso usar um automóvel. Só que eu tenho espaço físico de 40 metros ou 50 metros, que eu coloco 2 Fiat. A meu ver, acho que aí não prevalece a convenção, prevalece a Constituição, o direito de propriedade. A meu ver, eu até escrevi um artigo sobre isso, prevalece o direito, não deve se deixar intimidar o condômino pelo síndico que ameaça aplicar multa administradora. Se for, vai ter que ir para o judiciário, não tem jeito. Eu quero ter o direito assim, de colocar 2 veículos no lugar de um, porque eu tenho uma metragem de X. Se eu tivesse a metragem,
na escritura, evidentemente. Se eu não tiver, eu não posso. Se for vaga indeterminada e eu não tiver uma fração, tem que ficar quieto. Mas se eu tiver uma metragem de X e que nessa metragem de X eu coloco 2 carros, eu vou ter que lutar por isso. Então, é por isso que o legislador diz: usar, fluir livremente dispor de suas unidades, desde que não incomode os outros. E desde que não exclua a utilização dos demais compossuidores. Bom, o 1336 são os deveres dos condôminos. Contribuir para a despesa do condomínio, obviamente, né, na proporção de suas frações ideais, salvo disposição contrária na convenção. Isso é uma novidade do Código Novo, alterado pela lei, a famosa Lei 10.931, de 2 de agosto de 2004. Qual foi a novidade? O Código originariamente dizia o seguinte: contribuir para a despesa do condomínio na proporção de suas frações ideais. Ponto. Esse salvo de disposição contrária na convenção foi acrescentado em 2004. Por quê? Porque um prédio resolva dizer que os apartamentos mais altos paguem mais condomínios. Então, se tiver na convenção, se tiver isso, não vai ser mais pela fração. Vai ser pelo andar tal, se tiver na convenção. Por isso que houve essa emenda ao artigo, salvo disposição contrária da convenção. Inciso segundo, não realizar obras que comprometam a segurança do edifício. 3 é grande polêmica aqui. Não alterar a forma e cor da fachada das partes esquadrias externas. Vou repetir, porque isso aqui é um cipoal de discórdia, viu? Não alterar a forma e a cor da fachada das partes esquadrias externas. Problema sério, ar-condicionado. Posso colocar ou não posso? A jurisprudência, antigamente, era rigorosa. Se não houvesse autorização da Assembleia, não poderia colocar ar-condicionado, porque haveria alteração da fachada. Estou colocando ar-condicionado. Só que hoje, as temperaturas aumentaram muito, tanto em cidades do Brasil, que é impossível viver sem ar-condicionado. Rio de Janeiro, Ribeirão Preto, Rio Preto, Araçatuba, Cuiabá, não dá. São 40, de noite 35 graus, ninguém consegue dormir. Então, tem que ter, faz parte da vida moderna. Então, a jurisprudência evoluiu no sentido, aquilo que Santiago Dantas, lá nos anos 39, quando ele escreveu os conflitos de vizinhança, já dizia, em 39 não tinha ar-condicionado ainda, em 39, mas começava naquela época. A jurisprudência modernizou e diz, não, faz parte da vida moderna. Então, fazendo parte da vida moderna, não há condição de alteração de fachada. É claro que, como diz, é o casuísmo que vai imperar aí, porque dependendo da decisão, isso é 100%? Não é 100%. Vocês vão encontrar a decisão em ambos os sentidos. E aquela história também da mantença, tem um termo bonito, a mantença, né, que é o termo antigo do português do século XIX, mas a mantença, a manutenção de animais de pequeno porte. A jurisprudência tem se manifestado no sentido que animal de pequeno porte pode, que não incomoda. Muito embora, não obstante, a convenção proibir. Já havia acordo dizendo que não pode. Nem periquito, nem papagaio, nem passarinho, porque não pode. Animal de nenhuma espécie, porque se está proibido, é proibido. Então, já vi julgar nesse sentido, rigorosos. Então, fica difícil dizer, bom, qual é a tendência? Eu aqui na pesquisa que fiz, a tendência é de que se permite animais de pequeno porte. É evidentemente que eu não estou me referindo a Doberman, Rottweiler, pitbulls e tal, que a gente entra no elevador, a gente tem medo, é medo mesmo, né? É paura, não tem vergonha de dizer que... De forma que esse tipo de animal realmente é vedado. Mas, animal de pequeno porte, a tendência da jurisprudência é aceitar, sim, a manutenção e mantença desses animais nos prédios de apartamentos. Então, geralmente prédio residencial, porque em escritório não vai ter tempo para cuidar de cachorro, de gato, de passarinho, etc, etc. Muito bem. Então, a questão da cor da fachada e o que a jurisprudência vem aceitando hoje, por exemplo, rede de proteção, pacificamente eu posso colocar. Se eu tenho criança, ou tenho um velho, tem medo de perseguição, ou sonâmbulo que vai cair, vai abrir a janela e pular, então rede de proteção é permitido sim, independentemente da autorização da Assembleia. Outra questão que se tem discutido é se eu posso hoje fechar os terraços simplesmente com aquele vidro moderno, que antigamente não tinha que colocar aquele caixilho feio de alumínio, não colocava de alumínio, de ferro, de madeira, ficava o abacate do português, né? Quer dizer, ninguém entendia aquela fachada, ficava muito feia. De forma que eu posso hoje sim colocar aquele vidro, se bem que a matéria não é pacífica, eu conheço um prédio em Alto de Pinheiros, que metade fechou, outra metade está com ela aberta, por causa da poluição. Porque eu sinto, é tal história, né? É tal história da ilusão, o sonho bom, eu vou comprar meu apartamento com essa sacada maravilhosa e vou tomar café da manhã nessa sacada.
Aí ele mora na Rua Bela Cinta, no quarto andar. No segundo dia, ele está intoxicado com o monóxido de carbono, ele fecha. Eu conheço, mas não dá. Experimente ir no quarto andar da Rua Doc Lobo tentar tomar café da manhã perto da Rua dos Cafés. Isso não consegue. Pode ter uma sacada maravilhosa. Só que é inútil. Então as pessoas começam a fechar. E aí cria-se impasse. Não, mas eu não quero fechar, porque muito embora o vidro seja só vidro, houve, cá entre nós, desvio de fachada, sem dúvida que houve uma alteração. Mas aí os tribunais, a tendência é permitir sim. A única coisa que os tribunais ainda estão arredios e não estão permitindo é a alteração da cor do vidro. Isso realmente eles estão mandando voltar à cor original. Eu conheço pessoas que, sob o pretexto do sol muito intenso, principalmente aqueles apartamentos face norte do litoral, onde bate o sol à tarde, ninguém consegue ficar na sala, então as pessoas colocam o vidro Ray-Ban. E todos os outros vidros são brancos, dá um contraste, o vidro verde escuro. Então as pessoas vão ao judiciário e têm conseguido mandar reverter esses vidros Ray-Bans para vidro branco, a cor do padrão do prédio. Então vocês estão vendo que é o casuísmo, isso não é direito, quer dizer, no sentido de cada caso é um caso. Mas eu estou descendo nesse pormenor, nesse detalhe, justamente para dizer os problemas que surgem com frequência. E isso é uma constante. Eu tenho acompanhado desde São Paulo, agora não faz muito tempo, em Pinheiros, na Rua Seminários, próximo ao meu escritório, o prédio ficou pronto. E hoje as jogadas construtoras, eles fazem uma sala pequena e um terraço grande. Só que depois a gente fala, pô, mas essa sala não cabe mais, essa sala tem 15 metros, o terraço tem 15, eu vou fechar porque eu ganho. Porque, claro, o preço lá em cima e a área útil mínima. Então eles começam a fechar. Em 6 meses, metade do prédio já tinha fechado com vidro. 6 meses. O prédio recém-construído já tinha metade das fachadas já fechadas com esse vidro aí. Então, um problema sério de cidade grande. O artigo alterar a fachada. Depois, a destinação, sossego, salubridade, segurança, os bons costumes. Eu já ouvi falar dos bons costumes no artigo 1337 da questão do condômino antissocial. O jeito que toca a bateria de madrugada, fuma maconha, o cheiro da maconha sobe. Eu já tinha um vizinho que fumava, o cheiro subia. Eu falei, não dá para você fumar lá dentro do banheiro, que eu tenho filho ainda, que idade escolar, em péssimo exemplo. Mas é um negócio delicado, o cheiro da maconha sobe. Então, aí é o problema do condômino antissocial, mas aí envolve convocação de assembleia, e etc, etc. E eu tenho que ter um quórum altíssimo, de 3/5 do condomínio, 75% para se conseguir multar alguém, então é uma dificuldade. Mas na questão aqui do inciso 4º, o legislador fala em bons costumes possuidores. O direito é uma ciência social, ele tem que evoluir junto com a sociedade. Nos anos 40 e 50, quando o Pontes de Miranda escreveu sobre o Tratado de Direito Predial e depois o Wilson de Campos Souza Batalha, saudosa memória sobre o condomínio, eles davam aqueles exemplos rançosos do tempo dos nossos avós. Qual era o exemplo rançoso que esses autores antigos davam? Não é drama mexicano, mas a ideia era a seguinte: era um homem que tinha uma garçonete alternativa, hein? Não sei que tinha uma garçonete, e lá ele mantinha a amante dele, tem um antigo usado pelo Pontes de Miranda e pelo Wilson Batalha. Só eu estou dizendo isso, ele dizia isso nos anos 50. Então ele mantinha a sua amante, porque ele era casado, para os encontros velados na calada da noite, para os furtivos regulados seus prazeres sexuais, como diziam os autores dos anos 50. Muito bem. Aí os vizinhos se insurgiram com aquilo, mas ele não pode manter, ou ele não pode ter essa relacionamento para receber sua amante, isso é uma imoralidade, vamos proibir a entrada desse homem aqui no prédio. Hoje pode fazer isso? Não, claro que não, porque desde que ele não esteja incomodando as áreas comuns, não esteja fazendo escândalo, ele pode fazer o que ele quiser. Mas eu digo aqui, até a pessoa que mantém um homossexual pode receber seu namorado do prédio, não tem nada a ver com isso. Ele fechou a porta, o problema é desde que não faça escândalo, evidentemente. Deixar bem claro isso. Então, o direito tem uma evolução, senhores. A Espanha, um dos maiores países católicos do mundo, está admitindo o casamento de pessoas do mesmo sexo. Eu escrevi minha tese, 2 anos atrás, assim, naquele tempo não podia.
casamento inexistente, eu sustentava a tese que o casamento inexistente de pessoa do mesmo sexo, porque no Brasil não pode, a Constituição diz um homem e uma mulher. A Espanha, no Zapatero, hoje já permite casamento de pessoas do mesmo sexo. A Espanha, o segundo maior país católico, depois da Itália, é o país mais católico do mundo. Então, no condomínio, não Espanha fala hoje em amante, né? Isso é coisa ultrapassada, né? Coisa que a gente vai falar, demodé. Mas, na verdade, hoje nós temos uma distinção jurídica importante, a diferença entre concubina e companheira, que não é o caso da nossa sala de hoje, completamente fora, não vou agora ficar discutindo aqui a diferença entre companheira e companheira. Companheira e concubina. Existe, claro. Concubina é a segunda mulher do homem casado, a companheira, quando se une a um que não tem impedimento matrimonial. Então, é completamente diferente. Então, os efeitos jurídicos são diferentes. Mas, voltando à questão do condomínio, que nos interessa, a questão dos bons costumes. É claro que o porteiro não tem direito onde o senhor vai, onde o senhor deixa de ir. Questão de segurança, às vezes, posso pedir a minha identidade por questão de segurança. Agora, querer regular onde vai, onde deixa de ir, isso está descartado completamente fora, é a liberdade de ir e vir da pessoa, direito de propriedade. Tanto que no Brasil não somos os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, quando eu quero vender um apartamento na Quinta Avenida, no prédio onde morava Jacqueline Kennedy, precisa reunir o conselho do prédio, saber se o sujeito vai comprar aquele apartamento ou não. No Brasil não tem isso, não. Não posso impedir que o sujeito que tem dinheiro vá lá e compre, não posso impedir. Nos Estados Unidos é diferente, lá não tem Código Civil, usa costume. Então o prédio vai entrar aqui, não queremos porque vai ficar muito devassado, pessoa de muita publicidade. Isso, o Brasil é completamente diferente. Então aqui eu não posso impedir. O sujeito comprou, desde que ele vai ter que se enquadrar nas regras do prédio, mas tudo bem, bom dia, boa tarde, posso não gostar da pessoa. As pessoas também não gostam da gente, e a vida continua. Como dizia o Nelson Rodrigues, não o Silvio Rodrigues, o grande dramaturgo, a vida é como ela é. Tudo bem. Portanto, a questão de bons costumes, hoje isso está totalmente superado. Eu não posso impedir regular a vida as preferências sexuais do meu vizinho. Isso é problema do meu vizinho. Essa discriminação odiosa não tem nada. Desde que não me incomoda. Pega no condomínio, não faça barulho depois das 10 horas. Dentro da casa dele, ele faz o que ele quiser. A questão agora da multa. Do parágrafo primeiro, o condômino que não pagar a contribuição, sujeito aos juros moratórios, 1% ao mês e multa até 2% sobre o débito. Eu já comecei a falar sobre isso, volto agora a insistir. Essa questão da multa de 2%, desculpe a expressão, é uma piada. O próprio professor Miguel Reale, que não foi o autor desse absurdo, desse disparate, falou, isso é ridículo. 2% estimula a inadimplência, porque o sujeito paga tudo, paga cartão de crédito, colégio de filho, clube, mas não paga no mínimo, porque 2%. O condomínio de R$1.000, cuja multa antigamente era de R$200, vai ser R$20. Eu vou pagar tudo, não vou pagar o condomínio, R$20. E no juro de 1%, é um estímulo à inadimplência. Com isso, os condomínios foram sucateados. Não há mais fundo de reserva para fazer reforma de elevadores, não tem mais fundo de reserva. No litoral, a inadimplência chega a 50%. No litoral chega, então, claro que chega nesse final de ano, 13º, aumenta o condomínio, porque as pessoas não têm onde tirar. Porque, eu repito, a exaustão. Eu sempre repito, digo aqui no código, falava no Washington, falava aqui, não existe relação de consumo no condomínio, existe prestação de serviço. Eu não compro nada no condomínio, é uma prestação de serviço, são empregados. Não tem relação de consumo. Então, a história de pífia, essa afirmação de que a conta de luz só não paga 2%, a de gás é 2%, aí existe consumo, o telefone é 2%. No condomínio não é consumo, é prestação de serviço. Se eu não pago, eu vou onerar o meu vizinho. Por isso que eu sustento a tese do enriquecimento sem causa, sem dúvida. Porque não tem causa. Quer dizer, eu me meu completo. E aquela história, há que se fazer a distinção, senhores, do mal pagador quanto mais daquele que está passando uma crise. Foi a falência, agora, essa crise toda, você fica alguns meses. Este eu tenho que relevar, tenho que ser condescendente. A tal ponto chegou na empresa que em junho o governador Serra baixou agora um decreto dizendo que eu posso protestar o boleto do condomínio. Se bem que essa matéria também é polêmica, porque isso vai dar questões judiciais, sustação de protesto, né? Aquilo que a gente já sabe, né? como a locação, né? Que eu posso protestar também o boleto do aluguel. Altamente questionável, o decreto, não sei se seria constitucional ou não, porque será que o governador poderia
por decreto estadual, se sobrepor à legislação federal, mas isso é matéria tributária, eu prefiro não vamos enfrentar aqui, né? Não daria tempo. Mas, enfim, a preocupação também das administradoras de bens imóveis chegou nesse ponto. Administrador que administram 500 condomínios, então, porque tem o devedor, há que se fazer a distinção entre o devedor contumaz, aquele que não paga porque não quer, mal pagador, e gosta de levar vantagem, a lei do Gerson, eu não pago. Né? Depois, no final do ano, ele vai lá fazer a coisa, eu vou pagar metade, eu sei que o condomínio precisa de dinheiro, e ele leva vantagem na história. A história da anistia, né? Da prefeitura, sempre vai ter uma anistia, eu construo sem alvará, sem habite, sem nada, depois anistia, e eu que costumo cumprir a lei, eu caio na vala comum. Então, é desistindo ao sujeito que anda na linha. Até chegar a 10% depois de 30 dias. O futuro é que dirá o que vai acontecer. Prossigamos. Artigo 1336, 1337. No 1337, deixa eu ver que horas são, não dá tempo ainda, tá? No 1337, nós temos a questão diz o seguinte, o legislador: o condômino ou possuidor que não cumpre reiteradamente com seus deveres perante o condomínio poderá, por deliberação de 3/4 dos condôminos restantes, ser constrangido a pagar a multa correspondente até o quíntuplo do valor atribuído à contribuição para a despesa condominiais. Paramos por aqui. O condômino que não cumpre reiteradamente com seus deveres perante o condomínio poderá, por deliberação de 3/4, ser constrangido a pagar a multa correspondente até o quíntuplo do valor atribuído à contribuição, conforme a gravidade das faltas e a reiteração, independentemente das perdas de dano. Muito bem. Eu, no meu livro aqui, eu sustentava que o condômino que não cumpre reiteradamente as suas obrigações, eu encaixei aqui o inadimplente. Mas essa metade não tem sido muito aceita. Então, não, mas tem o 1336 que diz que é 2%. Então, não pode colocar no 1337. Eu achava que poderia. Mas existe um óbice muito grande. Eu tenho que passar por uma assembleia com apenas 3/4 dos condôminos. São 75%. É impossível esse número, eu conseguir numa assembleia, porque sempre tem algum que é amigo de alguém. Eu preciso 75%, 3/5, né? 3/4 dá 75%. E aí o parágrafo único diz o seguinte: o condômino possuidor que, por seu reiterado comportamento antissocial, gerar incompatibilidade de convivência com os demais condôminos ou com possuidores, poderá ser constrangido a pagar